Os filmes de Harry Potter esconderam uma das partes mais dolorosas da história. E eu percebi isso por causa de uma cena de 3 segundos no trailer da série. O Harry, na escola trouxa, sendo perseguido pelo Duda nos corredores. Essa cena existe sim no livro desde 2001. 25 anos atrás, os filmes nunca mostraram, e quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei não foi que legal, a série vai ser boa. A primeira coisa que eu pensei foi, finalmente. Só que aí veio uma segunda coisa que é bem mais incômoda. Será que a série vai ter coragem de mostrar tudo isso? Porque não é só a escola trouxa que ficou de fora dos filmes. São camadas inteiras de personagens, de trauma, de humanidade. E tem uma personagem específica, alguém que você passou a vida achando que era só uma vilã da história, que esconde um segredo que os filmes apagaram completamente. Eu leio Harry Potter desde criança, e uma coisa que qualquer pessoa que lê os livros sabe, mas raramente fala, é que os filmes fizeram uma troca silenciosa. Trocaram a criança mais sozinha do mundo pelo herói de uma aventura mágica. E essa troca tem um custo. E hoje eu vou te mostrar qual que é. Imagina essa cena. O Harry com roupas 2 tamanhos maiores, óculos quebrado com fita adesiva, cabelo que a tia tentava cortar curto demais, não porque se importava com ele, mas porque aquele cabelo crescia igualzinho ao do pai e ela não conseguia suportar isso. Honestamente, isso é cruel pra caramba. O trailer mostrou essa cena, a Petúnia com a tesoura, a raiva no rosto dela, o Harry parado sem reação. Os fãs dos livros reconheceram isso na hora, porque essa cena existe nas primeiras páginas do primeiro livro e nunca entrou nos filmes. Não é uma cena fofa de fidelidade, é uma cena de controle, de uma mulher que olhava para aquele cabelo e via tudo que ela odiava. Mas sobre ela a gente vai chegar lá. Agora a escola trouxa. O Harry não tinha amigos, não porque era tímido, mas porque o Duda ameaçava qualquer criança que chegava perto. Isso tem nome, isso se chama isolamento sistemático. O trailer mostrou o Harry sendo perseguido nos corredores, mas sabe o que eu ainda quero ver? O Harry sentado sozinho no refeitório da escola trouxa, enquanto todo mundo ri do outro lado da sala. Porque é essa cena que explica porque Hogwarts não era só uma escola para ele. Era a primeira vez na vida que ele existia para alguém, que ele tinha um nome que não era o menino, que alguém ficava feliz de ver ele chegar. E os filmes mostraram Hogwarts como um lugar mágico e incrível. E é claro que é, mas sem mostrar o antes. Sem o isolamento real da infância trouxa, você nunca entende o que Hogwarts significa para ele. Agora aqui eu preciso ser justa. Os filmes tinham uma limitação real. 7 livros, 10, 12 horas de cinema no total. Cortes precisavam ser feitos. Só que quando você olha para a lista do que ficou de fora, o padrão fica óbvio. Manteve o espetáculo e cortou a complexibilidade. Ficaram de fora aulas como a do professor Binns, o cotidiano de Hogwarts, a burocracia do ministério, o passado do Dumbledore, as partes lentas, as partes humanas. E os filmes simplesmente ignoraram isso. E aí a série chega com tempo de sobra. O trailer já deu sinais de que eles entenderam. O Hagrid conversando com o Harry no metrô, o caminho do beco diagonal, exatamente como no livro. Nos filmes, essa cena acontece no Caldeirão Furado, num ambiente mágico, seguro, encantado. Mas no livro, e agora na série, é no metrô, lotado, barulhento, rodeado de trouxas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. E o Hagrid fala sobre os pais do Harry como uma vulnerabilidade que parte o coração. No meio de tudo isso, pensa na cena onde o Hagrid, esse gigante que deveria parecer até intimidador, está sentado num banco de metrô, tentando segurar as lágrimas enquanto fala do Tiago e da Lily. Isso é sobre solidão no meio da multidão. É sobre um menino que nunca teve pai, ouvindo pela primeira vez que o pai era incrível. Isso até me arrepiou. E eles estavam no metrô de Londres, sem nenhuma magia em volta. E os filmes trocaram isso por uma cena confortável. Ótimo sinal que a série corrigiu. Mas espera, porque tem um corte que quase ninguém fala. Um corte que não é de cena bonita, não é de batalha épica, não é de piada que ficou de fora. É o corte de um personagem inteiro. Não o corte de parecer pouco, o corte de existir de verdade. E esse personagem tá bem na frente do Harry em cada filme, em cada cena dos Dursley. Você passou horas assistindo essa pessoa sem nunca ter visto ela de verdade. E essa pessoa é a Petúnia Dursley. Nos filmes, a Petúnia é a tia má, e ponto final. Ela trata o Harry mal, obedece o Walter e existe basicamente como obstáculo no caminho da aventura. Só que nos livros, a Petúnia Dursley é um dos personagens mais trágicos de toda a saga também. E a ironia aqui é absurda, porque pensa comigo, a Petúnia era a irmã da Lily Potter, ou Lilian,
Ai, eu sempre tô trocando de inglês para português, mas tudo bem. Elas cresceram juntas. Mesma casa, mesma família, mesma infância. Só que em algum momento chegou uma carta para Lilian dizendo que ela era especial, que ela tinha um dom, que ela pertencia a um outro mundo. Eu não quero falar aqui que magia é especial, mas que ela era diferente. E a Petúnia, ela não recebeu essa carta. A Petúnia ficou para trás. E se a gente parar para olhar de novo para isso, a Petúnia também queria ir. Ela escreveu uma carta pro Dumbledore pedindo para ser aceita em Hogwarts, pedindo para ir junto com a irmã. E o Dumbledore respondeu, claro, com gentileza, mas com uma negativa. Ela não era bruxa. Então ela não podia ir. E ela nunca esqueceu aquela resposta. No quinto livro, a gente percebe pela primeira vez que a Petúnia sabia muito mais sobre o mundo bruxo do que parecia. E mais tarde, nos livros finais, a gente descobre o porquê. Tem uma cena onde o Harry usa o espectro patrono no beco perto da casa dos Dursley e o Ministério da Magia manda uma carta de advertência. E a Petúnia lê aquilo com um reconhecimento imediato. Ela sabe exatamente o que é, sabe o que significa e sabe o peso daquele mundo que ela nunca entrou. E aí chega um segundo envelope sem remetente, com apenas 7 palavras. Lembre-se da nossa última correspondência, Petúnia. Era de Dumbledore e ela obedece em silêncio, sem explicar nada pro Walter, sem explicar nada pra ninguém, porque ela guardou aquela carta, a que escreveu quando era jovem, a que ele respondeu com uma gentileza e com uma negativa, e ela nunca esqueceu, mas ela respeitava muito o mundo bruxo e o Dumbledore. Não é ódio, sim. É o peso de uma pessoa que passou a vida inteira do lado de fora de uma janela, olhando para um mundo que ela queria e não podia ter. A irmã entrou nesse mundo, se casou com um bruxo, teve um filho bruxo e morreu nesse mundo. E de repente, esse filho aparece na porta da casa dela com os olhos da irmã morta, com o cabelo do marido que ela nunca aceitou, com a magia que ela nunca teve, todo dia na mesma casa. Você percebe como isso muda completamente a relação dela com ele? O ódio da Petúnia pelo Harry não é simples crueldade, é inveja, é luto não resolvido. É uma mulher que nunca conseguiu elaborar o que perdeu, ou o que nunca teve. Isso não está nos filmes. Nos filmes ela é a planta, nos livros ela é humana. E essa diferença importa porque muda o que você sente pelo Harry também. Ele não está sendo maltratado por pessoas ruins, ele está sendo maltratado por uma pessoa quebrada, por uma ferida aberta que nunca fechou. Isso é mais pesado e é mais verdadeiro também. A série mostrou a Petúnia já cortando o cabelo do Harry, mostrou a hostilidade, mostrou a tensão, mas eu ainda não vi nenhum sinal de que eles vão mostrar a carta. E é aí que eu fico de olho, porque se a série tiver coragem de mostrar a Petúnia inteira, não só a caricatura, mas a mulher que um dia pediu para pertencer ao mesmo mundo que a irmã e foi recusada e nunca superou isso, aí a série vai fazer algo que nenhuma adaptação fez antes. Vai transformar a vilã da infância do Harry num espelho. Porque no fundo, a Petúnia e o Harry querem a mesma coisa, pertencer. A diferença é que o Harry encontrou isso e a Petúnia nunca vai encontrar. E olha que perturbador, ela sabia disso desde o começo. Os filmes de Harry Potter são parte da minha infância e provavelmente da sua também. Eu não tô aqui pra destruir isso, mas a série chegou com uma oportunidade única, mostrar a história que os livros contaram com o tempo que ela merece. O trailer deu sinais bons, a escola trouxa tá lá, o metrô tá lá, o cabelo da Petúnia tá lá, mas o que eu quero ver não é a fidelidade de cena, é a fidelidade de humanidade. E pra mim, se a série não mostrar a Petúnia inteira, com a carta, com a inveja, com tudo que os filmes apagaram, eles ainda não entenderam Harry Potter de verdade. Agora, comenta aqui embaixo se você concorda ou você acha que a série já tá dando sinais suficientes de que vai acertar. E se inscreve no canal, porque quando a série estrear, eu vou estar aqui para cobrar cada detalhe.